Bom dia a todas, todos e todes. Vamos dar início a mais uma mentoria para orientação de estudos. Hoje a gente vai fazer a última mentoria do HTML, né? A gente começa com HTML, depois vai para o CSS e depois para o JavaScript. Não que já se tenha visto tudo do HTML, né? Tem muitas outras coisas que a gente precisa ver, entender e saber ainda. Mas na trilha 1 a gente começa, digamos assim, um pouco devagar, né? A gente não, não, não fala de tudo, de todos os conteúdos, até porque não daria tempo, né? Numa trilha só. Teria que ser uma trilha de HTML, uma trilha de CSS e uma de JavaScript. Mas a trilha 2, depois, quando vocês estiverem na trilha 2, a gente revisita alguns conceitos do HTML e aprofunda mais, tá? Então, vocês vão sentir assim que o pessoal me relata depois, né? Ah, Rafa, depois na trilha 2 muitas coisas começam a fazer sentido, porque daí vocês já estão acostumados, né, com a linguagem, como usar, linguagem de marcação, né? Lembrando, o HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. Onde a gente marca as áreas do nosso site, né, para colocar as coisas nele. E aí, semana que vem, a gente já vai começar com CSS, que é onde vocês vão começar já a posicionar os elementos, colocar cores, né? Para fazer um review do que a gente viu até agora. A gente começou vendo as tags, né? As principais marcações, a gente falou sobre as questões das tags semânticas, né? Por que usar e se não usar, o que, que acontece. Na verdade, visualmente não acontece nada, né? A gente pode criar um site inteiro com divs, que a aparência dele no navegador vai ser a mesma que se eu tivesse usado tags semânticas, né? Aí entram as questões do SEO, né, da busca do Google, que a gente fala disso na trilha 2, né? A importância da gente usar tags semânticas para o ranqueamento do site, né? Para os leitores também, para o Google entender, né, qual é o sentido do nosso site. Então, o Google sempre o Google não, os navegadores, né, em geral, eles sempre carregam os nossos sites a partir do HTML, então por isso a importância de a gente escrever sempre com HTML semântico. Depois a gente falou sobre links, né, sobre colocar a tag âncora, né, para criar links, como criar outras páginas, né, dentro do mesmo site. Cada item, né, que a gente tem no menu, cada nova área que a gente cria é uma página nova, né? Então a gente cria várias páginas HTML dentro de um site para poder fazer aquela navegação, né, de ir para uma página para outra. Na semana passada a gente viu também como colocar imagens, como colocar vídeos, né? Os sons também, como incorporar os mapas. Então, se a gente parar para pensar, a gente está vendo todos aqueles requisitos, né, que foi pedido lá naquele protótipo, lá no primeiro protótipo. E aí, hoje, a gente vai falar sobre o formulário, né? Vocês também era requisito colocar lá no site de vocês um formulário. Então, até aqui vocês já conseguem praticamente colocar todos os itens, né? Claro, só vai faltar o plano de fundo, o texto colorido, que isso a gente vai ver no CSS, né? Logo em seguida. Mas a estrutura do que foi pedido lá dos requisitos, a gente já viu aqui no Ô, HTML, vocês Rafa, já conseguem fazer. Oi, você está compartilhando a tela? eu estou mostrando um slide. Porque está no bom dia aqui para gente. Não está Bom dia. mostrando o meu slide para vocês? Ninguém está vendo um slide de bom dia? Não, Ah, só o slide Só de o bom slide de dia. bom dia. É. sim, eu não passei ele ainda, só estava falando sobre o que a Ah, gente bom, Ah, então tinha, tá tá. bom. Obrigada. a gente tinha visto já. Não, ainda está no bom dia. Né? Então, daqueles itens faltou o formulário, que é o que a gente vai ver hoje. Então, vocês vão colocar um formulário no site de vocês, que não é o do Forms, né? Vocês vão replicar aquele que vocês criaram no Forms aqui no HTML.
né? E aí, claro, depois que a gente começar a ver o CSS, vocês vão ajeitar tudo de novo, né? Vocês vão deixar do jeitinho que vocês criaram lá no protótipo, colorido, alinhado, né, com os posicionamentos no texto, do lado do outro, os tamanhos que vocês querem, as cores que vocês querem. Só para a gente, né, fazer assim uma revisitada no que já foi visto. Então, hoje vamos falar sobre forms, né, sobre os nossos formulários, que são o quê, né? O que são os formulários? É o componente mais importante e útil para coletar dados dos visitantes do site. Então, quando eu preciso de algumas informações quando eu quero coletar informações, né, de quem visita meu site, eu vou usar um formulário. E depois de enviar o formulário, os dados do formulário são enviados ao servidor para processamento. Só que como a gente ainda não tem o back-end, a gente não está mandando para lugar nenhum os dados, né? Ele só vai simular o envio ali, né? Depois eu vou mostrar para vocês de forma prática aqui no Visual Studio. Os dados somem só, né? Somem apenas, a gente não tem um back-end, a gente não tem um banco de dados para cadastrar, né? Para guardar esse site. Então, a gente só está criando a interface por enquanto. E como a gente cria esses formulários? Então, a gente também tem a tag form, né, que é usada para definir um formulário HTML. Podemos definir vários campos em formulários em uma página HTML. Eu vou mostrar para vocês algumas formas, né, num arquivo aqui que eu criei para vocês, e no material também tem tudo que eu vou mostrar aqui, também vai estar lá, né, com um exemplo para vocês poderem copiar e testar aí para ver quais dos itens vocês vão colocar no formulário de vocês. Para isso, precisamos adicionar os elementos de formulário dentro da tag form, para criar um formulário HTML completo. Então, a tag form, ela vai ser a tag geral, que vai ficar agrupando, né, todos os outros itens do formulário. Então, sempre que eu criar um formulário, eu vou usar a tag form. Os elementos form são aqueles elementos onde os usuários inserem suas entradas para enviar ao servidor, como exemplo, como por exemplo, nome de usuário, e-mail e senha, né? Cada campo ali que eu vou colocar no formulário, eu vou especificar qual dado ele está recebendo. Então, por exemplo, vocês conseguem ver o código desse exemplo aqui? Acho que eu consigo aumentar mais. Sim, dá para ver. Tá. Então, eu tenho a tag form, né, que vai ser a tag geral, que vai abraçar todos os outros componentes do formulário. E aí eu tenho vários outros itens que eu posso colocar dentro. Por exemplo, o label. Esse for aqui, username, quando eu uso a tag label, ela já vem por padrão com esse atributo for junto. Eu posso deixar em branco ou posso preencher. Tá? Se eu deixar em branco, não vai interferir em nada. Que esses dados aqui do for, eles vão ser usados depois no JavaScript, né? O JavaScript vai precisar de alguns atributos nas tags para a gente conseguir especificar de onde está vindo o valor que eu estou capturando no formulário, aonde eu vou querer colocar no valor também, né? Ou estilizar alguma parte do meu formulário. Então, quando a gente chegar lá no JavaScript, a gente vai ver que o JavaScript vai precisar de atributos que a gente coloca junto com as tags do HTML. Agora, de repente, para quem não viu ainda, nunca viu, né, está aprendendo agora, isso aqui não vai fazer muito sentido, mas são atributos que depois o JavaScript vai usar, certo? Então, o label, depois eu vou mostrar isso aqui na prática, né, só para a gente comentar um código aqui. Então, o label vai colocar um nome no campo, vamos dizer assim. Vai aparecer lá na tela para mim o name. Os inputs, como já diz o nome, né? Input ele vai abrir um campo para a gente colocar dados, para a gente poder enviar dados. E nos inputs a gente vai especificar qual tipo de dado a gente está coletando. Por exemplo, esse input aqui tem o tipo texto, né? Então, esse input vai servir para a gente coletar textos. Como eu disse que o label era o nome, né?
para a pessoa, só para não aparecer aquele input vazio na tela para a pessoa, né? Para a pessoa saber, a gente orientar a pessoa o que ela vai ter que digitar naquele campo. Então, eu coloco o título, que seria o label, e logo em seguida o input. O input, esse input aqui vai ser do tipo texto, né? Porque eu vou estar coletando o nome. Esse name aqui também é um dado para o JavaScript e o ID também. A gente logo em seguida no CSS a gente vai estudar o que são os IDs. Se não colocar nada agora no input, né, nesse momento do que vocês estão vendo, também não vai influenciar em nada, mas só para vocês saberem, né, que são... O tipo é importante a gente colocar, sempre colocar qual é o tipo de dado que esse input vai receber. Mas o name e o ID ainda não, só depois no CSS vocês vão ver também que vocês vão precisar do ID. Mas o name é mais lá para o JavaScript. E um placeholder, eu comi um P aqui, ó. Depois eu tenho que ajustar. Não é laceholder, é um placeholder, name. Esse placeholder é aquele texto que fica aparecendo dentro do input, né? Que a gente escreve por cima depois. Então aqui eu tenho input do tipo texto, outro label para capturar o e-mail, outro input do tipo e-mail, né? Para capturar esse e-mail. Depois, outro label, passaporte, password, né? Para especificar que eu quero coletar o passaporte, o input do tipo passaporte, né? Que é senha, daí ele fica com as bolinhas pretas, como a gente vê, né? Não fica aparecendo. E o último input é do tipo submit, que ele vai aparecer como um botão. Ficaria dessa forma. Então, o label, né? Que é o name lá fora que aparece, o input do tipo texto com placeholder name. Então, essa é a aparência, né, daquele código do navegador. O label e-mail e o placeholder e-mail, com esse input também do tipo e-mail. Mesma coisa para o passaporte, o label passaporte, input do tipo password, né, que vai ser para senha, e o placeholder também password para ficar aparecendo, né, para a pessoa saber que ali ela tem que digitar aquele dado. E o type, tipo submit, ele vira um botão, né? Que quando a gente preencher todos os campos, a gente vai dar o submit e os dados vão ser enviados. Nem eu falei, né? No momento, eles não são enviados para lugar nenhum, porque a gente não tem o back-end, né? Para receber esses dados. A gente só vai simular, né? A submissão deles. Certo? O input, o elemento input dos formulários. É o elemento de formulário mais comumente usado e exibido de várias maneiras, dependendo do seu tipo, né? Eu especifico um tipo ali e uso. Se porventura eu usar o input também fora da tag form, ele também vai aparecer. Só que para questões de configuração, organização e semântica, eu uso a tag form para criar, né, os formulários. Esses inputs, né, a gente está comentando, tem vários tipos. Tem o tipo texto, tipo e-mail. Então, para cada tipo de situação que tu vai coletar um dado, tu vai especificar exatamente para o usuário qual é o tipo de input que ele está fazendo ali. Para o usuário, não, né? A gente vai desenvolver para a gente pegar esses dados de forma correta, né? Para o usuário, não vai fazer muita diferença o que ele vai estar vendo ali. Então, eu tenho tipo texto, e-mail, password, né? Que é a senha, número, URL de procura, de data, de tempo, data e local, meses, semanas, telefone, o submit, o de reset, também tem o button, checkbox, rádio, range, file, image, color e o hiding. Vou mostrar alguns de forma prática aqui para vocês verem, tá? Que aí, de novo, né, todas as informações vão estar lá na plataforma. Assim que termina a mentoria, eu já disponho o vídeo lá para vocês e como material de estudo. Essa semana também não vai ter entrega, né? A tarefa de vocês vai ser criar um formulário para colocar no site de vocês, né? Que é um dos requisitos lá do protótipo. E sigam nossas redes aí, né? Principalmente o Instagram, a gente está sempre mandando uma mensagem de apoio lá, de incentivo.
comentem, né, se vocês sentirem vontade, para ajudar a divulgar cada vez mais aí nosso trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês agora isso de forma prática, né? Porque eu acredito que para toda a área da informática, né, só a parte teórica não fixa tanto conteúdo quanto a gente ver, né, e praticar, principalmente praticar, que eu vou mostrar para vocês, mas depois vocês podem fazer a mesma coisa, né, aí para praticar, criar um arquivo aí, index.html, para vocês praticarem o que vai estar lá no material disponibilizado para vocês. Então, vou compartilhar minha tela aqui, para a gente enxergar, né? Aqui. Certo, vocês estão vendo o meu Visual Studio? Sim. Tá. É que agora eu não consigo enxergar o chat, né? Quando eu estou nesse modo aqui de apresentação. Então, beleza, eu tenho aqui minha pasta chamada Forms e o index, com o arquivo index para mostrar o conteúdo dos formulários para vocês. Tem uma imagem de seta, um estilo aqui, mas isso aqui depois a gente vai falar sobre isso, né? Agora ainda não. Não vamos nos antecipar, né? Vamos criar primeiro a estrutura do formulário. Daí, claro, depois vocês, quando começarem a ver o CSS, aí sim vocês vão começar, né, a ajeitar, né, personalizar o formulário de vocês. Então, deixa eu abrir aqui com o Live Server, para a gente ver isso aqui e comentar esse código aqui. Então, deixa eu dar um Alt Z. O Alt Z, ele deixa a gente mostrar tudo numa telinha só, né? Ele dá uma encolhida no formulário. Então, vamos lá. O que eu tenho no meu arquivo aqui? Iniciei ele de novo, né, com ponto de exclamação, essas informações vieram automaticamente. Mudei para a linguagem do português, né? Coloquei o site em português para não ficar abrindo aquela telinha lá, se eu quero traduzir, né, do inglês para o português. E para o navegador também saber que o meu site vai ser escrito em português, né? Também é importante a gente definir a linguagem para o navegador saber. Coloquei um título aqui, esse verdinho aqui seria o link do CSS, mas eu não estou usando CSS aqui, então por isso que está comentado, né? A gente pode fazer isso também, a gente pode escrever algumas coisas no nosso site, só que se a gente não for usar, a gente pode comentar, deixar ali comentado e em algum momento depois descomentar, né? Deixar essa linha de código ativa. Quando ela está verdinha assim, ela não interfere, né, na aparência do meu site. Esse comando aqui, no caso da linha 8, essa linha não está sendo executada, porque ela está comentada, certo? Algumas coisas, né, que eu gosto de comentar sempre, para a gente ir relembrando e se familiarizando, né, porque tem que ser natural, né, quando a gente começa a usar. Aqui eu tenho a minha tag style, então eu também tenho uma tag para colocar CSS nos sites, no site da gente. Depois, na semana que vem, quando a gente começar a ver o CSS, a gente vai ver que a gente não escreve tudo junto, assim, quando o CSS estiver muito grande, né? Porque fica muito confuso e muito pesado também para carregar. O que que a gente faz? A gente faz um arquivo externo e chama, né, ele no nosso HTML. Mas isso a gente vai ver semana que vem também, bem passo a passo. Mas eu também tenho a possibilidade de colocar um pouquinho, né? O que eu quis fazer aqui? Eu quis centralizar todos os dados que eu coloquei nessa página e todos os meus H1s que eu usei, eu quero que eles estejam na cor roxa, né? Então, de que forma eu consegui fazer isso? Eu criei uma tag style dizendo que eu vou colocar um pouquinho de estilo no meu site. Estou usando um operador aqui asterisco, que quer dizer assim, que tudo que estiver no meu site fique
com o texto, né, centralizado. Essa propriedade text align, ela centraliza, né, centraliza dados no nosso navegador. E eu quero que seja centralizado, porque esse text align aqui, se eu mudar aqui, ó, quando eu colocar 2 pontos, ele tem outras possibilidades. Ele tem o centralizado, ele tem o end, o justify, que ele deixa todo o padrão, alinhado à esquerda, alinhado à direita, né? E assim por diante. Ó. Se eu escolher o alinhado à direita, tudo vai para o outro lado da tela, né? Por padrão, quando eu tiro, se vocês olharem, ele fica à esquerda, né? Ele fica todo jogado para a esquerda. Mas só para comentar, né, para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu quero que tudo fique centralizado, né? Quero que tudo fique no meio aqui. E aqui no H1, eu vou ter vários H1s no meu site, né? Eu tenho aqui o formulário, todos os títulos, né, de algumas coisas que eu consigo usar no meu formulário. Então, aqui eu coloquei a propriedade color, que vai deixar esses H1s com uma cor. Por padrão, H1 é preto, né? Acho que você já deve ter usado ele ficar preto. E o VS Code nos dá uma possibilidade que quando eu coloco o mouse em cima aqui, ele me abre a paleta de cores aqui. Então, eu posso mudar aqui, por exemplo, para esse verdinho aqui. Só clicar aqui e ele já vai mudar automaticamente as cores lá do meu site, certo? Mas isso aqui é só um gostinho, né, do CSS que a gente vai começar a aprender semana que vem, para começar a estilizar. Por isso que a gente chama o CSS de linguagem de estilização, né? A gente vai começar a posicionar e mudar cores aí. Então, vamos lá. Aqui tem só um body, né? Então, esse estádio eu também coloquei dentro da tag head, né? Que são informações para o navegador. Depois já tem um body, e dentro desse body eu tenho uma seção com algumas divisões. Cada divisão vai falar de alguma coisa que eu consigo usar no meu formulário, certo? Então, aqui eu tenho um título H1. Eu gosto de falar tudo de novo, assim, gurias. Desculpa, deixa eu só tomar uma. Eu gosto de falar de novo, assim, para a gente fazendo uma recapitulação, né, do que vocês já viram. Então, tem o título aqui, o H1, formulário simples com placeholder. Então, a tag form, né, para criar meu pequeno formuláriozinho, que são só esses 3 campos aqui, um input do tipo texto. Ó, aqui eu não estou usando label, né, se eu fosse criar um label aqui, colocaria aqui, ó, um label, e poderia deixar esse for em branco, e vou escrever aqui nome. E ele vai carregar lá na frente do meu input a palavrinha nome, né? Isso é o que o label faz. Viram? Não precisa preencher o for aqui, né? São informações que a gente vai usar futuramente. Até se eu tirar esse for daqui, ó, o meu label ele continua funcionando da mesma forma. Ele continua aparecendo lá. Então, o input do tipo texto, então, porque eu vou digitar texto aqui nesse meu input. Depois eu tenho mais um input do tipo e-mail, né? Digite seu e-mail. E aí ele já vai captar todos os e-mails que eu possa ter digitado, né? Porque como ele é específico para e-mail, ele já procura os arrobas. Se eu colocar alguma coisa sem arroba, aqui, ó, e tentar enviar, aqui ele enviou, já ia mentir para vocês. Porque assim, a gente faz validações depois no JavaScript, né? Para verificar se tem esse arroba aqui, se é um e-mail válido, né? Porque a gente vai criar a página, a gente não sabe o que o usuário vai digitar. Então, lá no JavaScript, a gente consegue fazer a validação. Aqui não, aqui eu já me emocionei, já estou pensando lá na frente. Mas assim, deixar isso bem estruturado, né? Dizer que é do tipo e-mail, então aqui eu só vou poder digitar o e-mail. E aí, que nem eu falei, né? Se eu der o enviar aqui, ó, que nem o nome está em branco, né? Não tem validação nenhuma. Essas validações a gente faz pelo JavaScript. A gente faz um teste, né? Se o campo estiver preenchido, ou também eu tenho a opção aqui no meu formulário de usar os requests. Eu tenho um placeholder aqui, antes de fechar, eu uso um request, um required, desculpa.
professora tá confusa hoje. E aí, se eu preencher aqui, deixar em branco lá e tentar enviar, ele vai me pedir, ó, preencha este campo, ele não vai deixar eu passar, por causa dessa propriedade required. Eu comento lá no material também, tá? O required, ele força o preenchimento do campo, daí eu preciso preencher alguma coisa para depois ele enviar. Aí depois o button ali, né, que também é input do type, do tipo submit, com o texto, né, com o valor enviar, que é por isso que aparece aqui o enviar, né. Aí fica reclamando daí se eu não preencher. Porque se eu não colocar valor nenhum no botão, se eu tirar o enviar daqui, ó, por exemplo, tirar o botão, esse valor enviar daqui, a professora tá mal de mira hoje aqui. Ele não vai aparecer nada, né? O botãozinho não vai ter título nenhum. Eu envio tudo, mas eu não tenho, né? Não está configurado para aparecer ali o botão enviar. De repente, o usuário não vai saber o que é isso, ele vai ter que adivinhar. Então, por isso que a gente sempre coloca aqui no HTML um valor para o botão, para aparecer o textinho nele, certo? Aqui eu tenho um exemplo de como chamar também alguma mensagem por função, mas isso aqui eu vou deixar para comentar depois com vocês, mas a ideia é que dentro de junto com o form, né, eu no input do tipo button, eu também posso chamar, né, com o evento onClick, uma função. Quando eu clicar, né, ele vai chamar uma funçãozinha que mostra uma mensagem na tela. Isso aqui a gente vai falar depois lá no JavaScript, né? Mas sim, o formulário também pode chamar alguma função que vai executar alguma coisa, né, quando a pessoa clicar no botão. Depois eu também posso colocar no meu formulário múltiplas escolhas, né? Então eu tenho aqui os campos que me permitem checar, dar um check, né? Checar informações. Por exemplo, lá no meu currículo, ou quando a gente preenche o currículo, né? Isso é mais normal, normalmente a gente usa quando vai preencher dados no currículo. Quais desses conhecimentos você tem? Aí a gente consegue marcar, tenho esse, né? Na hora de preencher. E esses campos a gente chama de type checkbox, né? Então é o mesmo form, com os mesmos inputs, só que o tipo dele mudou para checkbox. Então por isso que ele mostra essa opção, esse quadrinho, né, para eu marcar. E aí aqui o texto, né, do meu checkbox. Então, do meu input, aliás, que vai do tipo checkbox. Se eu não colocar texto, não vai aparecer nada aqui do ladinho, né? Aqui para todos os três, né? Todos os três com o seu texto para serem mostrados ali. Se eu tirar, ó, o último, se eu tirar o texto, ó, vai ficar só o checkbox e não vai aparecer o conteúdo do lado, né? Então, para fazer sentido, a gente tem que sempre colocar um texto no checkbox. Depois, o campo de formulário para a escolha de uma cor, né? Sei lá, em algum momento tu pode pedir para o usuário definir uma cor para alguma coisa, então eu também tenho um input do tipo color, né? Que me dá essa opção aqui, onde eu também consigo mudar, né? Se não é aquela, eu consigo mudar a cor ali no próprio site. Porque o usuário não vai ter acesso ao teu código, né? Então ele pode definir lá no input já a cor preferida dele. Então isso é um input do tipo color. Depois aqui eu tenho campos de formulário para datas. Tenho campos interessantes que me mostram um calendário, então ele já puxa o calendário do próprio computador, né, com as datas, eu só especifico, ele já me mostra qual é a data do dia de hoje por padrão, né, mas eu poderia especificar uma outra data aqui, ó, só clicando apenas na data, e ele já deixa ali. E a data de nascimento, né, então eu consigo marcar uma data e também um horário junto. Então, agora são 8h35, ele marcou 8h35, mas eu também posso
marcar aqui. Isso aqui seria na hora que a pessoa está preenchendo, né? Para a gente, por exemplo, saber qual foi o horário que a pessoa preencheu aquele formulário. Mas aí, de novo, né? Claro que para eu ter essas informações guardadas, eu preciso do JavaScript lá por trás, fazendo essa funcionalidade. Aqui eu só estou criando, no HTML, só estou criando os campos, né? Só estou preparando para depois ser utilizado. O campo formulário para e-mail, né? Como eu já mostrei para vocês lá de novo. Então, ele vai capturar e-mails, né? Ele vai dar preferência para os textos que contém o arroba, né? Então, ele tenta capturar todos os e-mails aí que eu já digitei em algum momento para a gente escolher. Depois, também posso ter formulários para carregar arquivos, né? Então, dentro do meu formulário, eu posso abrir um campo que vai me redirecionar diretamente lá para a minha pasta, né? Aqui foi para uma pasta que eu uso mais, mas eu também consigo escolher uma pasta, né? Então, abre um campo de busca no computador, né? Para escolher um arquivo, ou mais de um, né? Ele também me dá a opção de escolher mais de um, de selecionar mais de um arquivo e carregar para o meu site, esses arquivos. Então, esse é do tipo file, né? Depois, campos de formulários com imagens. Eu também consigo deixar mais estilizado o meu formulário usando imagens. Então, eu vou usar o tipo image, né? Quando eu uso esse tipo image, eu uso junto um atributo source, que vai procurar a imagem que eu tenho no meu projeto para carregar no formulário. Né? Vocês viram quando eu mostrei para vocês aqui que eu tinha uma seta guardada no meu projeto. Então, essa seta está dentro da minha pastinha Forms aqui, né? Para poder carregar quando chamar aqui. Se eu não tivesse essa imagem aqui, eu poderia buscar ela de forma externa, como eu mostrei para vocês na mentoria passada, né? A gente vai lá, abre a imagem, copia o endereço da imagem e pode colocar aqui. Mas para formulários, como normalmente a gente usa ícones menores, né? A gente já coloca a imagem de forma direta, até para não correr o risco, né, daquela imagem sair do ar e tal, e a gente não poder carregar mais. Então, é o tipo input, né, que vai me dar essa opção de seta. Então, aqui eu tenho um primeiro input, né, eu também posso escrever dessa forma, né, se eu não quiser usar o label, eu posso escrever dessa forma para aparecer lá no meu navegador. Só que quando eu uso dessa forma, se eu quisesse, por exemplo, mudar a letra, a fonte, fica mais difícil, porque ela não está relacionada a nenhuma tag. Se ela está lá no label, depois eu consigo especificar lá no CSS qual é o label que eu quero mudar a cor, que eu quero mudar o tamanho, né? Então, tem todas essas questões que a gente também vai ver no CSS. Mas funciona também, né? Se eu colocar aqui first name, ele aparece aqui, last name também aqui, não sem a tag label, né? Aqui é o input de texto, aqui também. Então, por isso que aparecem esses dois campos aqui de texto. Quando eu uso o input do tipo imagem, ele só aparece, ele só vai mostrar a imagem. Tá? Ele vai enviar, né, esses campos aqui que eu preenchi. Que mais? Também consigo definir a largura, né? A altura dele aqui tem 48, mas eu poderia botar aqui 148, por exemplo. Alterar o tamanho dele, ou da imagem, né, no caso. Então, várias coisas aí que eu consigo colocar junto. No lugar de botar um botão de input, né, coloco um de imagem que ele também vai ter a mesma funcionalidade do submit, né, que é submeter os dados. Depois eu também tenho o campo de formulário para mês. Então, eu posso usar esse input do tipo mês, que vai me mostrar aqui os meses, né? Janeiro de 2024, a gente está em outubro, aqui, em outubro de 2024. Ele sempre vai
se basear no sistema do computador, né? Então, o sistema operacional vai pegar a hora e a data que estiver no nosso computador. Então, por isso que ele já marca aqui outubro. Aí vocês pensem, né, alguma utilidade para colocar no formulário. Estou mostrando todos aqui para vocês, né? Depois eu tenho campos de formulário com intervalo definido. Então, eu posso, por exemplo, dizer para a pessoa, digite um número entre 1 e 5, né? Então, ele só vai aceitar, ele vai abrir esse seletorzinho do lado aqui, ele só vai até 5, aí não passa de 5, e esse aqui também não passa de 1. Então, posso definir o intervalo, né, para a pessoa, sei lá, dê uma nota de 1 a 5, para a pessoa não digitar 10, né? Então, ela vai só conseguir informar valores de 1 até 5. Depois a gente tem o input password, né, o de senha, que a gente comentou. Quando a gente digitar alguma coisa, ele vai ficar com bolinhas, né? Como a gente normalmente usa aí, nossa senha vira bolinhas. Claro que depois com o JavaScript a gente pode dar a opção, né, de visualizar essa senha lá, aquele campinho, mostrar senha, né? Eu tô falando só para vocês já irem pensando, né? De repente dá dúvida depois, e se eu quisesse ver essa senha, né? Só assim, só com esse input senha ele fica dessa forma, mas claro que depois com o JavaScript, né, a gente pode criar uma funcionalidade que mostre, né, esses valores, como a gente vê por aí funcionando. Então, notem que o JavaScript, ele vai trabalhar diretamente também com o HTML depois, né, quando a gente for ver o JavaScript. Então, por isso que é importante a gente estruturar bem o nosso HTML. Depois eu tenho campos de formulários para uma única escolha. A gente viu o anterior, que fazia o check lá, deixava a gente selecionar mais de um campo. Esse aqui, ele não deixa a gente escolher duas opções, por exemplo. Ele só nos dá a possibilidade de uma opção por vez. Então, eu vou usar ele num form, eu tenho que usar eles juntos, né, para o HTML, para o formulário saber que eles estão juntos, né, porque eu posso usar um check lá em um momento no meu site, lá em outro momento usar outro. Então, eles não vão estar relacionados. Para o HTML entender que eu estou falando da mesma opção, né? Por exemplo, aqui, qual a sua idade? Então, o input rádio vai ser de 18 a 22, né? O texto que eu vou mostrar é de 18 a 22. Só que daí depois vai ter um próximo rádio, né? Que vai ser o de 23 a 30. Então, ele não vai deixar eu selecionar dois, né? Uma pessoa não pode ter duas idades diferentes, ele vai ter uma ou a outra. Então, nesse caso aqui, o input rádio serve bem, né? Supre bem a necessidade. Depois eu tenho campos de formulário com barra de status, então, aquelas perguntas, né, de pesquisa que a gente vê por aí, defina seu nível de satisfação. Então, esse tipo range, ele vai criar essa barrinha aqui, né, de satisfação, que eu posso navegar nela, né, para dizer se está muito satisfeito, pouco satisfeito, enfim. Que mais? Aí aqui eu estou colocando o texto, né, também de forma direta no formulário, né? E aqui também. Notem que o input, ele começa nessa boquinha aqui, né? E termina aqui. Então, o input em si são só essas duas linhas aqui. O resto é complemento. Depois, campos de formulário para campo de pesquisa. Então, eu também posso abrir um campo de pesquisa, né? E dar enter, e ele vai fazer uma pesquisa. Né? Aqui ele foi para outro lugar, mas ele buscaria, né? Faria uma pesquisa no site. Precisa também um pouco de JavaScript para validar essa pesquisa. Depois, campo de formulário para botões. Então, um botão é o tipo submit, como a gente já veio vendo, né? Só para a gente falar dele aqui. Com o valor enviar formulário, né? Que é o valor que vai aparecer no botão. Depois eu tenho campos de formulários para telefone, que ele já vai captar somente números, né?
como não tem a validação do JavaScript, ele deixa colocar texto, né? Mas quando eu digo que o input é do tipo telefone, a princípio ele busca somente números. Para não deixar o usuário digitar números, aí de novo, né? Preciso de uma validação do JavaScript. Depois, quando vocês começarem a chegar na trilha 3 e 4, lá vocês vão ouvir muito essa palavra validação, validação, tem que validar, tem que validar. Depois eu tenho campo de formulário para horário, então vai aparecer um reloginho, né? Eu consigo definir um horário, aqui ele já pega o horário direto do sistema, né? Campo de formulário para links, então para horário é do tipo time, para links é do tipo URL, então aqui também ele vai captar todos os wwws que eu já tenho digitado, né? Aceita qualquer coisa, mas a princípio seria só para endereços, né, de sites. É o tipo URL, tá. E o campo de formulário para definir a semana, então também tenho um outro campo de formulário, né, que eu posso definir uma semana, e para ver, né, estou na semana 43 do ano, e definir ela. Depois eu tenho o campo de formulário para criar áreas de texto, então é uma área que eu posso colocar, por exemplo, nos formulários a gente vê escreva em poucas palavras sobre sua experiência, né? Então, eles nos dão esse campo aqui de texto para gente preencher. Essa área de texto, ela também expande, tá? Automaticamente, quando a gente usa ela, usa o text area, né? Só dessa forma que a gente usa. No caso daí, ela não vai ser um input, né? Ela vai ser uma tag que eu vou usar junto com o form. Então, notem que aqui o meu text area não tem nada escrito dentro dela, né? Só tem, ó, se escrever vai aparecer dentro dela, só tem aqui no caso a área definida, né, para a pessoa digitar. Se eu quiser que apareça alguma coisa dentro, daí como eu fiz antes, né, a área do texto com o texto inicial. Então, posso fazer dessas duas formas. Posso deixar maior também, né, para o lado, para baixo. Depois, exemplos de formulário com vários elementos. Então, aí eu consigo combinar tudo junto, né? Todos esses inputs para criar um formuláriozinho. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só, um P, né? Então, posso também usar outras tags dentro do meu formulário. Posso usar P, posso usar o H1, posso usar um link, de repente, conforme vocês estiverem criando aí, né? Conforme vocês estão, conforme a criação de vocês. Posso criar uma div, né, também para separar assuntos. A gente também tem o field set que a gente usa para separar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um field set aqui, vou pegar ele aqui, vou botar ele aqui embaixo. Também tem um field set que ele separa, né? Daí eu posso também depois configurar essa bordinha aqui por áreas, né? Aqui eu fechei o field set aqui só no primeiro input, mas eu posso usar ele aqui embaixo para separar uma área maior, ó, do meu formulário, né? Quando eu tenho campos, por exemplo, só os dados pessoais, depois os dados de experiência, né? Sei lá, a gente pode definir com esse field set aqui esses campos. E usar, né, o label para aparecer aqui o seu nome, os inputs para capturar as informações com os types definidos, né? Se é texto, se é telefone, se é e-mail. Deseja receber nossas novidades, sim ou não, né? Com rádio, sua mensagem, né? Daí um text area para colocar a mensagem e um botão. Sempre a gente vai ter no final de um formulário, né? Input do tipo submit, para a gente poder enviar as informações deste nosso formulário. Lá no material, todos vão estar, né? Todos esses exemplos que eu passei aqui estão lá também. Vocês vão poder testar eles aí para ver o que acontece, né? Como é que fica. Gente, alguma dúvida? Ficaram em dúvida por que a gente usa formulário, como usar em alguma tag, alguma coisa?
Ou por enquanto está tranquilo? É bem simples, né? O HTML a gente vai estruturando de cima para baixo. Sempre a gente tem que pensar, né, que a gente vai colocando as coisas de cima para baixo. Então, se a gente botar na ordem que a gente colocar, vai ser a ordem que vai aparecer no navegador para a gente. Então, a gente tem que ter essa consciência aí, né? E colocar e fazer a estrutura de uma forma lógica, né? Ah, depois disso aqui eu quero que seja executada essa outra linha aqui. Talvez quem esteja fazendo faculdade, né, a gente sempre tem a disciplina de lógica de programação, que é a nossa trilha 3 aqui, que é a criação de algoritmos, né? E daí se fala muito da lógica, mas a lógica a gente usa em todos os lugares, né? A gente usa a lógica para resolver os nossos problemas do dia a dia, a gente usa a lógica para decidir como a gente vai limpar nossa casa, por exemplo, né? Ah, vou começar pelo quarto, depois eu vou para o outro quarto, depois eu vou para o banheiro, sei lá, depois eu vou para a sala, né? Vou deixar a cozinha por último. Então, se a gente parar para pensar, né? Se a gente for fazer um bolo também, a gente também está usando a lógica, porque a gente está definindo ali. Primeiro vou separar meus ingredientes e depois vou colocar numa ordem que faça sentido os ingredientes, né? Eu não posso, por exemplo, colocar os ovos com a casca na massa do meu bolo, porque depois eu não vou conseguir tirar a casca depois que eu já coloquei com a casca, né? Então, eu estou sempre usando uma lógica ali para construir. No site vai ser a mesma coisa. Vocês vão pensar, aqui eu quero meu cabeçalho, mais abaixo eu quero que apareça uma frase, depois eu quero que apareça outra imagem com um mapa do lado, né? Os posicionamentos a gente não viu ainda, mas, né? A ordem que a gente quer que as coisas estejam aparecendo na tela, a gente vai definindo ali com a lógica, né? Como a gente quer que apareça. Alguém quer perguntar alguma coisa? A Adriane está escrevendo. Podem abrir aí a câmera, o microfone, ou só o microfone. Pode falar, Lisandra. Bom dia, professora. Bom dia. Eu só queria que a senhora repetisse o porquê que o CSS ele entrou no HTML naquele momento que você estava explicando. Dentro do meu HTML, eu coloquei algumas coisas ali do CSS. Isso, até vou compartilhar de novo a tela aqui. Porque assim, a gente tem 3 formas de criar CSS, de colocar o CSS, né? Quando a gente quer usar um pouquinho só de CSS, a gente pode fazer dessa forma aqui, porque a gente também tem a tag style, que é a tag que nos permite colocar um pouco de CSS no nosso site. Então, notem, quando eu falar em HTML, eu sempre estou falando de tags, né? Da tag. Então, aqui eu estou colocando um pouquinho de CSS no meu site. Quando a gente tem depois uma estilização grande, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho uma estilização de todos aqueles inputs ali que eu coloquei no meu formulário. Então, nota que isso aqui é um código bem grande, né? Então, por que ele está separado? Aí eu separo. Quando é muita coisa, eu separo. Crio um arquivo só para o CSS. Depois, lá no HTML, eu chamo esse CSS. Isso aqui a gente vai ver já na próxima mentoria, né? A gente vai falar sobre isso. Mas quando eu tenho um pouquinho HTML, assim, para colocar, eu posso fazer dessa forma aqui. Tá? Não preciso criar um arquivo externo, né? Para chamar só isso aqui. Não sei se esclareci. Sim, professora. A gente já vai começar a falar do CSS daí na semana que vem. Vocês já vão começar a deixar o site bonitão aí de vocês. Tudo bem, obrigada. Nada. Professora, Oi? eu tenho uma dúvida. Como eu falei antes para você, o meu notebook tinha dado um probleminha aqui, estou tentando resolver. Só que antes, você falou que quando a gente digita, e aí você puxa lá e ele já aparece no site, né? No meu caso, ele não aparecia, eu tinha que fechar e abrir de novo. Você pode me ajudar o que deve ser? Tu tem a extensão Live Server instalada? Porque para ele Isso. que assim, ó, para deixar ele dinâmico assim, eu preciso dessa extensão do Live Server aqui. Deixa eu procurar ele, que eu tenho outras aqui instaladas.
do live server instalado. Ela tem que estar habilitada, né? Tem que estar as duas opções desabilitar aparecendo, né? Porque eu habilitei o live server para executar nos meus projetos, né? Então, é essa extensão que faz isso acontecer. Mas, por exemplo, se eu tentar abrir o live server no CSS, ó, não aparece a opção para mim. Ele só funciona em cima de HTML, em cima do arquivo HTML. Ó, quando eu clico em cima do HTML, aí ele mostra a opção para abrir com o live server. De repente, era algum probleminha de configuração, porque no momento que tu instala a extensão, também pode ser o navegador, né? Tu definiu o Chrome como teu navegador padrão. O live server funciona melhor no Chrome. No Explorer, às vezes ele fica travadão ou não carrega, né? Mas, a princípio, ter a extensão instalada e habilitada, né? Carregar ela sempre a partir do HTML e no navegador do Chrome. A princípio, seria Sim, isso. eu configurei dessa forma no dia que você tinha mostrado, até consegui fazer. Depois das outras vezes eu não consegui mais, daí eu tenho que fechar a página lá e abrir de novo no live. Mas está certinho. Obrigada. Quando voltar agora, tu dá uma reconferida, de repente tu desinstala a extensão, instala de novo, né? Que pode ser algum probleminha de configuração que acontece. Tá certo, obrigada. Né? Mais alguém? Mais alguém com dúvida? Então, agora vocês vão, nessa semana, né, vocês vão lá pegar os exemplinhos do material do Forms, que são os mesmos que eu coloquei. Vocês viram que eu coloquei tudo junto ali, né? Cada trechinho, cada exemplo lá do material eu peguei, copiei e colei no Visual Studio ali para vocês verem, né, como funciona. Sim, a Luana está falando ali que tem que dar um Ctrl S para atualizar a página, para salvar, né? Se a gente não salvar o projeto, se a gente não deixar esse projeto salvo, ele não vai carregar as alterações. O que eu gosto de fazer? Aqui no arquivo tem a opção de salvamento automático. Eu estou compartilhando a tela com vocês? Estou? Ou não? Tá. Eu tenho a opção de salvamento automático. E aí eu não preciso, toda vez que eu fizer alguma alteração, salvar. Então, por isso que o meu live server também ele roda automático, né? Porque qualquer coisa que eu fizer, ele já salvou e já executou de novo. Então, por isso que quando eu mexo no meu código ali, já automaticamente ele já mostra a atualização prontinha, né? Porque esta opção do meu Visual Studio está marcada. Então, de repente é uma também, né? Deixar marcadinho, que daí não tem problema da gente perder código, né? Porque já vai estar tudo sempre salvo no computador. No computador não, no projeto, né? Vai tudo ficando salvo ali já de pronto. A gente não precisa estar pensando nisso. Certo? Então, a atividade dessa semana é vocês criarem aquele formulário que vocês criaram lá no protótipo, criar ele em HTML no site de vocês, tá? Agora, não vale copiar lá o link do formulário, do Forms, né, e colocar no projeto. Agora, tem que criar um projetinho ali com HTML, certo? E depois, aí, na semana que vem, a gente já começa a falar sobre o CSS. E aí, vocês vão começar colocar beleza, né, no site, deixar ele organizadinho. Gente, mais alguma coisa? Eu posso ajudar? Não? Então, uma boa semana, bons estudos e qualquer dúvida, né? Perguntem, chamem o Descode Tech, né? Que é o nosso WhatsApp para dúvidas. Ou coloquem no grupo lá para outras meninas, né? Que o legal também que todo mundo se ajuda, né? O conhecimento compartilhado, ele nos ajuda a aprender muito mais. Como com vocês agora que
eu já fiz essa mentoria várias vezes, mas sempre alguma coisinha a gente aprende, né? Compartilhando conhecimento. Então, da mesma forma, vocês fazendo grupos de estudos, né? Porque sempre uma pessoa, de repente, entende de uma forma e outra de outra, e de repente a forma que a outra pessoa entendeu vai te fazer entender melhor, né? Então, esse compartilhamento de informações, essa rede de ajuda, é muito legal, assim, porque sozinho a gente consegue, mas junto com outras pessoas a gente consegue bem mais rápido, né? É bem bacana estudar e compartilhar esse conhecimento aí com outras pessoas, tá bem? Então, uma ótima semana e nos vemos semana que vem, tá bem? Um beijo e tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, bom dia, menina.